irmão, minha irmã, aqui estamos, eu e você, e somos muitos, para a leitura orante do 4º domingo do tempo pascal. E é o 8º, ou melhor, é o dia 8 de maio de 2022. Para este 4º domingo, o texto, a palavra do Evangelho é João, capítulo 10, versículos 27 a 30. 4 versículos apenas, mas densos, muito densos. Primeiro a leitura. Naquele tempo dizia Jesus, ele falava aos judeus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. É este o texto, querido irmão, querida irmã, deste 4º domingo do tempo pascal. Antes de ir diretamente ao texto, é preciso contextualizar. Jesus estivera em Jerusalém para a festa da dedicação. Era uma das festas do calendário judaico, também chamada a Hanukkah. E Jesus estava em Jerusalém e esse diálogo foi lá. Estava no templo, encontramos a informação no versículo 23, nós começamos a ler a partir do 27. E ele fora perguntado, fora questionado lá no templo: até quando nos manterás em suspenso? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. É este o questionamento de fundo no qual se inserem-se os nossos 4 versículos. Jesus está a responder a esta solicitação ou a este questionamento. Se és o Cristo, revela-te. Queriam eles, os judeus, queriam uma espécie de demonstração miraculosa, prodigiosa de poder da parte de Jesus. Queriam encontrar expressões de poder messiânico que dispensassem os espectadores, vamos falar de espetáculo e de espectadores, dispensasse os espectadores do ato de crer. Queriam se maravilhar com prodígios que pudessem suscitar fascínios humanos demais. Mas para seguir Jesus, nesse caso, não haveria necessidade nem de fé e nem de amor. Eles queriam uma forma profundamente marcada por triunfos, grandezas, sucessos, êxitos. Os nossos versículos estão nesse conjunto de questionamento e Jesus está a lhes responder. E, entre outras temáticas, eis que lhes diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Os que não creem não escutam. Ofereçamos ou cedamos nossa atenção ao verbo escutar. Na tradição bíblica, escutar
não é uma mera operação auditiva. O ouvido ouve a voz como se tratasse de uma mera operação de um dos sentidos, uma operação sensorial. Não. Desde o Antigo Testamento, ouve Israel, escuta o teu Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as forças, com todas as tuas possibilidades, com todos os teus recursos intelectuais, afetivos, tudo. Ouvir é acolher a palavra e a ela aderir. Não é a operação auditiva, mas na cultura judaica quem fala é como se saísse de si para viver na existência de quem ouve. Acolha a pessoa que lhe fala. É isso. É aquela disposição interior que se abre existencialmente para o outro, e esse outro é o próprio Deus. Aqui as minhas ovelhas ouvem. Aqui é, no caso, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. E as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço. Outro verbo importante, conhecer. Para nós parece um ato intelectivo. Para a cultura do tempo, era um ato de comunhão. Como o jovem casal, os dois juntos têm os mesmos sonhos. Aqui, o pastor, o bom pastor, estamos no capítulo 10 e temos aqui a parábola do bom pastor. Aqui o pastor e as ovelhas têm sonhos comuns, anseios comuns, vida partilhada, conhecem-se. Não inteligência, embora essa não deva faltar, mas experiências de adesão recíproca. As minhas ovelhas escutam, conhecem e elas me seguem. Seguir, outro verbo muito caro ao evangelista. O seguimento não é apenas ir atrás de alguém. Como se tratasse aqui de uma espécie de acompanhamento. Seguir tem um sentido de configuração, de pertença. Quem segue alguém faz-se pertencer a quem segue. Então as ovelhas se deixam pertencer ao pastor, ao bom pastor. Vamos ao versículo seguinte. E aí o verbo, eu lhes dou vida eterna. Não diz eu lhes dou a vida eterna. E a vida eterna aqui para o evangelista não está a dizer aquela vida que nunca acaba depois da morte. Não é aquele tipo de eternidade que suplanta espaços e tempos. Não é este tipo de conceito da eternidade. É ter vida do eterno em si mesmo. Quem ouve a voz do Senhor, o reconhece, o segue, leva em si a vida do eterno, do próprio Deus. E ninguém as arrebatará da minha mão. Era usual no pastoreio da época que um grupo roubasse ovelhas. E a imagem foi tomada então para explicar. Não há nenhuma potência capaz de tirar de Jesus Cristo aqueles que decidem e querem manter-se com liberdade no seu seguimento, a não ser a própria ovelha. Mas nenhuma outra força pode, não há nada que distancie
ou nos distancia de Jesus Cristo. Garantia disso? Meu Pai é maior do que todos. Isto é, qualquer outra possibilidade ou qualquer grandeza, em qualquer expressão e estilo, qualquer outra força, por mais potente que possa se apresentar, não é capaz de se assenhorear daqueles que pertencem a Jesus Cristo. E quem estiver com Ele, quem o seguir, assim como Ele se encontra com o Pai, encontrar-se-ão com o Pai todos os seus seguidores. Um texto desse, para os dias pascais, está a afirmar o quê? Não simplesmente que o ressuscitado saiu do túmulo, como se tratasse da revitalização de um corpo que fora levado à morte e se tornara um cadáver. Não. Essas palavras pronunciadas pelo Senhor antes da sua morte e ressurreição, como as palavras poderiam ter sido assassinadas ou eliminadas ao ressuscitar, ressuscitaram as palavras, sua validade e sua força. Se o ressuscitado não morre mais, essas palavras tampouco morrerão. É esta a palavra desse nosso quarto domingo do tempo pascal. Querido irmão, querida irmã, vamos agora à segunda parte da nossa leitura orante deste domingo, dia 8 de maio, é o quarto domingo do tempo pascal. Foi explicado o sentido primeiro desses poucos versículos, mas agora queremos integrá-los ao nosso modo de ser. Isso significa leitura orante. Configurar a nossa interioridade com a palavra aqui presente. Para isso é preciso que um ato primeiro é o do nosso recolhimento para a composição do próprio lugar interior, assim chamava Santo Inácio. Ponhamo-nos então numa posição que favoreça o recolhimento. Tentemos voltar-nos para nós, não numa espécie de inflexão egoística, não isso. Mas concentrar-nos a partir da nossa interioridade, querer participar das palavras, das cenas e das significações consignadas neste Evangelho. Respiremos, eu e você, profundamente uma primeira vez. Sem pressa, tentando sentir cada parte da nossa interioridade, se isso é possível. Respiremos ainda uma vez mais. Vamos tentar sentir os nossos pulmões inflados de ar. É uma espécie de maravilha que trazemos, que recebemos da natureza. Absorver o ar, ficar com o oxigênio.
eliminar o gás carbônico. E tudo isso é parte da vida que nos sustenta. Assim nos fez o Criador. Agora, desde a nossa interioridade mais profunda, vamos juntos pedir ao bom Deus que nos conceda o seu Espírito Santo, para que nossas atenções, nossa inteligência, nossos ouvidos, nossa fala, que a inteireza de nós mesmos esteja orientada a receber a palavra. Palavra é pessoa. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos tentar ler novamente. Se antes houve leitura e explicação, agora é contemplação. Vamos tentar contemplar as cenas, vê-las com a nossa imaginação. Vamos criar imagens. Partindo daquele arcabouço de imagens que trazemos dentro de nós. Jesus estava em Jerusalém, um grande templo. Imensa edificação, 100.000 metros quadrados de área construída, colunas maravilhosas, escadarias que brilhavam, gente que chegava, que partia, muito movimento, muito comércio, também muitas expressões de religiosidade. E num pátio, lugar mais aberto, alguns o cercam. A pergunta: até quando nos deixas? Até quando nos deixas em suspenso? Se és o Messias que esperamos, dize-o. Vamos observar aquelas pessoas a gesticular, inclusive, com algum protesto, quem sabe? E aí Jesus começa a falar. Vamos tentar ouvi-lo. Lá está ele a responder àqueles que o interrogam, que o questionam, que o interpelam, quase agressivamente. E ele com voz calma. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Interessante. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Quero lembrar, escutar não é uma operação dos ouvidos, mas é acolher uma pessoa. E Jesus está a dizer àqueles seus interlocutores: as minhas ovelhas escutam-me. Como se aqueles que o questionam não o ouvissem. Se não o escutam, não o compreendem. Se não o escutam, não o identificam. Se não o escutam, não precisam acolhê-lo. Eles esperam grandes prodígios que os convencessem. E Jesus oferece seus testemunhos da proximidade de Deus, mas requer deles uma adequada percepção e sensibilidade, atitudes de quem quer dar uma resposta a Deus e não a si. Tente imaginá-los
a questionarem-no, e ele agora fala: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu conheço, elas me seguem. Jesus diz a eles: esse conhecimento não é operação intelectual, não é intelecção, mas é relação. A elas eu quero bem, elas também. Aí conhecem. Aqueles não o conhecem, não o estimam, não o acolhem, não o ouvem. E lá estão eles. Imagine um grupo de 5, de 7, de 12. E ele continua a falar: as minhas ovelhas me seguem. Aqueles interlocutores que o interrogam não o seguem, não o ouvem, não o conhecem. Por isso não percebem, e lá estão eles a duvidar. E ele continua a repetir: meu Pai me deu tudo, porque a elas eu dou a vida eterna. Elas nunca vão se perder, elas nunca vão se decepcionar, como muitos que não o seguem e então se decepcionam. Quase que Jesus está a dizer: se querem perceber se sou o Messias, sigam-me. Não se trata de discutir, de argumentar, mas de experimentar. Eu e o Pai somos um. Ninguém pode arrebatá-las de mim. Tente imaginar que o Senhor fala e eles recuam e recusam. Talvez até meneiem a cabeça, digam, não estão dispostos a compreender. Gostariam de prodígios que persuadissem sem questionar. Gostariam de não precisar renunciar a nada e nem aderir a uma pessoa. O milagre seria mais cômodo e mais espetacular. Mas agora eu posso ser um daqueles que se acerca de Jesus. Estou lá junto com eles. E talvez queira dizer: Senhor, se és o que dizem que és, vê minha vida. Gostaria eu de tantas realizações e estou marcado por frustrações. Há fracassos na minha história pessoal, pode ser na minha família, com os meus filhos, com os meus amigos, com a minha empresa. Se és quem és, revela-me, mostra alguma coisa. Ainda mais nesse tempo de Páscoa, é possível que eu queira cobrar do Senhor. E Ele então me olha nos olhos e começa a dizer, talvez pergunte, se escuto sua voz, se o conheço, se estou disposto a segui-lo. Ele me pergunta, não cobra, mas recomenda e quase está a dizer, queres milagres ou queres a salvação? E talvez ele me repita a mim hoje, eu dou a vida do eterno a todos os que me seguem. E talvez ele pergunte a mim, quer me seguir? Quer me ouvir? Queres queres conhecer-me?
Ele olha para mim, esses 3 verbos: ouvir, conhecer, seguir. Ele me olha, para de falar e espera a minha palavra e a minha resposta. Agora é o momento da minha oração.